Muito bom dia, ouvinte. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. E falamos aqui dos estúdios da Web Rádio Meimei, que fica na Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, aqui em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM 98,7 kHz. E você também assiste aos programas Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva, com as imagens e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, também no YouTube e no Facebook. Mas há muitos outros programas em podcast. Acesse o site www.radiomeimei.com.br ou através do Spotify. Estamos em 31 de maio de 2026. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Vejam os temas que nós trataremos em seguida. A ciência diz: o ato de doar ajuda a mente e o corpo. Será verdade que a humanidade se esqueceu de Deus? Até que ponto somos responsáveis pelos problemas do mundo? Ainda aquela questão da sexualidade e das provações e expiações. Paulo fala em 500 pessoas que viram Jesus após o Calvário. A oração como Jesus a entendia. Evangelização infantil e mocidade, domingo no Lar Meimei. Você pode participar de Momento Espírita enviando as suas perguntas, os seus comentários para o WhatsApp, para o telefone celular 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J. Casa Editora, O Clarim. Ligue 981 05 15 35, código 14. E nesta equipe desta edição de Momento Espírita hoje, na sonoplastia e supervisão técnica, o Leandro Carvalho e o Sr. Augusto Tavares. E nesta apresentação, a Luciana Assis e eu, Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. O neurocientista brasileiro Jorge Moll Neto acompanhou a atividade cerebral de 19 voluntários numa pesquisa financiada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Cada voluntário recebeu $128 e tinha que decidir o que fazer. Poderia ficar com tudo ou doar para uma causa social. Quem ficou com o dinheiro ativou o sistema de recompensa do cérebro, chamado mesolímbico, o mesmo que é ativado quando comemos chocolate. A pesquisa mostrou também que quem doa todo o próprio dinheiro ou parte dele está ativando o mesmo sistema cerebral de recompensa. Uma outra parte do cérebro também é ativada durante as doações. O córtex subgenual é envolvido em mecanismos de apego, afeto, de ligação entre as pessoas, como a relação entre mãe e filho, ou nas grandes paixões. De acordo com o neurocientista, a generosidade no cérebro é uma combinação de mecanismos de afiliação, do amor, do apego a uma ação social combinada com uma sensação prazerosa. Quando Jesus pronunciou a frase "amai o próximo como a vós mesmos", ele não se fazia entender com o significado mais profundo do que estava dizendo, mesmo porque, na época, não havia ciência, tampouco conhecimento sobre o mecanismo do cérebro.
Mas, como nós podemos perceber, as pesquisas que penetram no conhecimento mais profundo do cérebro, que é o comando do corpo, estão dizendo que ser generoso é amar a si mesmo. Desse modo, a levar em conta o entendimento atual, amar o próximo é o mesmo que se amar. Cada vez que você pratica um ato de generosidade, você está exteriorizando o amor que traz dentro de si. Em outras palavras, podemos afirmar que amar é amar-se, é projetar no ser amado o amor que traz dentro de você, dentro de si, de modo que é impossível amar o próximo sem se amar. Na prática, não é difícil entender isso, que quando estamos bem conosco mesmos, a vida nos parece mais bonita. Vemos as pessoas com mais simpatia e a nossa disposição de auxiliar e de ser útil é mais acentuada. Ao contrário, quem não se ama ou quem não aceita a si mesmo só pode manifestar rebeldia e agressividade. Entretanto, alguém nessas condições não merece reprovação, merece sim ajuda. Na linguagem de Jesus, são aqueles que não sabem o que fazem. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Uma pessoa de nossas relações, inconformada com a situação de nosso planeta e reproduzindo o que muita gente vem dizendo ultimamente, comentou: O mundo está passando pela situação que está porque se esqueceu de Deus. As pessoas não se respeitam e não querem se amar como Jesus recomendou. Então estamos vivendo estes tempos perigosos que parecem anunciar o fim do mundo. Desde as épocas mais remotas da antiguidade, a grande preocupação do ser humano foi garantir a própria sobrevivência. Até porque não deve ter existido nenhum povo que tivesse vivido em plena tranquilidade. As guerras, a violência de toda espécie sempre existiram. Só que no passado distante, as tribos ou os povos viviam mais ou menos isolados. E as notícias giravam em torno de acontecimentos locais apenas. Hoje, com o impulso extraordinário da comunicação, cada pessoa sabe o que praticamente se passa no mundo inteiro, de modo que uma bomba que explode num país distante logo é notícia para todos. Daí temos as enxurradas de notícias que nos chegam a todo momento, e o pior é que a expressiva maioria não são notícias boas, mas são aquelas que causam preocupação, medo. Não estamos dizendo que o mal não exista, mas queremos dizer que a repercussão de cada notícia ruim é extraordinariamente grande no mundo, ao contrário das boas notícias, que são pouco veiculadas. Anos atrás, o Papa visitou o local de um campo de concentração na Alemanha e se sentiu mal ao deparar com fornos que cremaram pessoas, o maior horror da Segunda Guerra Mundial. As pessoas presentes que acompanhavam o Papa, incluindo os jornalistas dele, ouviram a seguinte exclamação, referindo-se aos crimes praticados naquele local: onde estava Deus nesses momentos? Ora, para nós não é difícil saber. Deus estava onde sempre esteve e onde sempre estará. Deus é a presença constante em tudo, em qualquer lugar e em qualquer momento. Mas como ele pode permitir isso? Perguntariam. Deus permite tudo. Ele deu ao homem ou ao espírito a liberdade de agir e de escolher seu caminho. E essa liberdade, no seio da criação, constitui o mais extraordinário traço da criação. O Espiritismo pode explicar isso pela lei da evolução. Porque Deus nunca quis criar bonecos, nem robôs,
programados para executar somente algumas tarefas. Somos livres para fazer o bem ou o mal, mas não devemos esquecer que somos os responsáveis pelas nossas ações. Vamos ter que responder, ou melhor, vamos sofrer as consequências de todos os atos que praticamos perante a nossa consciência. Para nós espíritas, o Holocausto, por exemplo, que assassinou de forma cruel milhões de judeus, deve ter sido o maior crime de todos os tempos, pelo qual a humanidade, como um ser coletivo, e os autores diretos desses crimes, de forma individualizada, terão que responder. Para Deus, apenas o cumprimento de suas leis que, mais cedo ou mais tarde, devolve o mal aos seus autores, é o que basta. Isso quer dizer que todos nós caminhamos em sua direção, que tudo que saiu de Deus para ele retorna, de modo que ele mesmo, como diz a sabedoria hindu, permanece tranquilo e satisfeito com sua criação. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos passarem uma mensagem até 15 para o meio-dia. Nos Rios da Babilônia, romance de Anésio Aparecido J, Casa Editora ou Clarim. Ligue 981-05-1535, código 14. Bem, ouvintes, um ouvinte anônimo fez a seguinte pergunta. Lendo a Bíblia, verifiquei que o apóstolo Paulo diz que depois da ressurreição, Jesus apareceu durante 40 dias para mais de 500 pessoas e todas viram que ele estava vivo. Então eu pergunto, quem contou esses dias e essas pessoas? Com relação às 500 pessoas, não sabemos dizer, mas acreditamos que Paulo fez uma estimativa baseando-se em informações que lhe prestaram. Quanto ao número 40, convém lembrar que para os judeus, tanto o número 40 quanto o número 7 são números cabalísticos, ou seja, números que se acreditava continham certa magia, crença oriunda da numerologia. Esses números, 7 e 40, aparecem muitas vezes nos textos sagrados, em fatos apoteóticos, e deviam ter significados próprios na crença daquele povo. Por exemplo, os 40 dias e as 40 noites do dilúvio, os 40 dias e 40 noites que Moisés passou no Monte Sinai para receber os mandamentos. 40 anos foi o tempo da peregrinação do povo pelo deserto. 40 dias que Jesus jejuou antes de começar seu ministério. 40 dias depois da ressurreição acontece a ascensão de Jesus. 40 chicotadas eram dadas a alguém que errava como forma de correção. 40 chicotadas Paulo recebeu, pelo menos 5 vezes, menos uma. Para o povo, a aparição de Jesus era um milagre. Como eles não tinham conhecimento da vida espiritual, julgavam que Jesus aparecia com o mesmo corpo que morreu depois do suplício. Mas, na verdade, Jesus aparecia com seu corpo espiritual, segundo o próprio Paulo. No Espiritismo, nós entendemos como Paulo que todos morremos num corpo carnal e ressuscitamos num corpo espiritual, ou seja, morre o corpo físico, mas o que aparece é o perispírito. Allan Kardec analisa bem essa questão da ressurreição e da reencarnação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, intitulado Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. A próxima questão. Uma ouvinte que não quis revelar o próprio nome levantou a seguinte questão. Uma pessoa perdeu um ente querido há alguns anos e até hoje se mostra inconformada. Está sempre comentando e lastimando a perda, evocando lembranças.
E eu pergunto, esse comportamento pode prejudicar o espírito? Perder um ente querido, como você sabe, sempre é difícil para qualquer um de nós. Em nossa condição espiritual, ainda muito apegados às próprias necessidades e conveniências pessoais, costumamos valorizar mais os que se foram desta vida do que os que ainda estão conosco. Infelizmente é assim. Nós esquecemos muitas vezes que esses que ficaram são também importantes para nós. Mas atualmente não os vemos assim, porque ainda estão aqui e estamos disputando poder com eles. Quando forem embora, nós também sentiremos sua falta. A falta de uma pessoa de nossas relações, sobretudo um familiar, é quase sempre sofrida. Antes não percebíamos que essa pessoa era tão importante em nossa vida, por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho, é claro. Mas nós não condicionamos as pessoas, e ainda que seja alguém com quem não tivemos uma relação tão agradável, ainda assim ela fará falta em nossa vida. Antes só víamos seus defeitos. Agora estamos reconhecendo que elas tinham virtudes. Pensando nisso, todos precisamos aprender a ver as coisas boas das pessoas com quem estamos convivendo agora, valorizando-as como elas merecem, para que na falta delas não sejamos tomados por sentimentos de culpa. Foi feito um estudo da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross que sugere que, geralmente, quando nós perdemos um ente querido, podemos passar por várias fases de reação emocional, desde a negação, quando não queremos reconhecer o fato, até a aceitação, quando encontramos o melhor ponto de equilíbrio de nossas emoções em relação à perda. Isso pode durar meses e para algumas pessoas pode durar até anos. A psicologia afirma que as pessoas que cresceram sem internet entre os anos 80 e 90 desenvolveram uma habilidade fundamental. E durará mais quando passarmos a sentir culpa por não ter lhe dado a devida atenção. No entanto, na base de nossos sentimentos devem estar a razão, o conhecimento, a fé, a certeza da continuidade da vida. Na verdade, nós não perdemos as pessoas, nós perdemos a companhia dessas pessoas. E isso não deixa de ser uma perda. Quando temos certeza de que a vida continua e que, portanto, não houve uma ruptura de sentimentos com aquele ou com aquela que partiu, será mais fácil sentir o impacto da separação. Igualmente, quando nos sentimos gratos pela companhia que nos trouxe tantos benefícios e pelas horas valiosas em que estivemos juntos. Ou também quando nós alimentamos a fé em Deus e a certeza de que essa separação não nos tirará o ânimo pela vida. Ou quando nós passamos a valorizar ainda mais aqueles que ficaram em face da perda. E quando nos compreendemos a nós mesmos por não termos feito tudo o que poderíamos fazer àquele que partiu. É claro que a separação sempre dói, mas o sofrimento que criamos em torno dessa dor pode ser maior ou menor, dependendo de nosso estado interior, razão pela qual muitas pessoas em face de uma perda precisam procurar ajuda, especialmente ajuda espiritual. Quanto ao espírito, é claro que não há, nem mesmo com a morte, uma ruptura de sentimentos. Nos primeiros meses de uma perda é muito compreensível o abalo, mas é sempre necessário que nos recuperemos desta condição o mais breve possível. Caso contrário, não conseguiremos sequer orar pelo ente que partiu. A inconformação e a revolta, além de nos desestruturarem o campo emotivo, podem levar intranquilidade ao espírito, que também sofreu ou ainda sofre pela sua desencarnação. Nas obras de André Luiz, particularmente na obra Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar
os relatos sobre a influência do pensamento dos encarnados sobre os recém-desencarnados. E essas influências são dos mais diferentes matizes, dependendo do estado emocional dos que ficam e das condições espirituais do que parte. No caso específico de Dimas, as reações descontroladas de seus familiares o perturbaram e dificultaram seu desprendimento, o que não aconteceu no caso de Fábio, cuja família, já esperando pelo momento fatal, soube aceitar com relativa serenidade sua passagem para o mundo espiritual. É disso que resulta que nos prendemos demasiado aos entes queridos que partiram, com pensamentos de inconformação, revolta. No mínimo, poderemos atormentá-los com nossas vibrações, agindo à maneira de obsessores encarnados sobre os desencarnados. Se eles estiverem espiritualmente bem, ficarão muito preocupados conosco e nem sempre poderão nos ajudar. Mas, se não estiverem bem no mundo espiritual, nossas emissões mentais poderão agravar-lhes ainda mais a situação. Agora uma nova questão que foi proposta pelo ouvinte de Vera Cruz, que diz o seguinte: a psicologia e a sexologia modernas utilizam os termos aegossexualidade e aegoromantismo para descrever pessoas que vivenciam a libido, o erotismo ou o romance de forma abstrata, em histórias, filmes ou fantasias, mas não sentem o desejo de realizar o ato sexual ou são românticos com as pessoas reais. Olhando pela lente da doutrina espírita, completa ou mesmo ouvinte, essa configuração da mente atual pode ser interpretada como uma expiação corretiva para os impulsos desequilibrados do passado. Ou pode ser uma prova ou uma missão escolhida pelo espírito para canalizar sua energia criativa para o progresso intelectual e moral? Diríamos, em linhas gerais, que, em se falando de sexualidade, a forma pela qual as pessoas se realizam varia de uma para outra. E cada condição em que a pessoa se encontra hoje, é claro, depende de uma série de fatores internos e externos. A maior força externa que tem influência nessa questão é a força da própria sociedade, que estabelece os valores e estimula o sexo de 1000 modos. Mas a reação pode ser diferente do indivíduo para indivíduo. É claro que nesse sentido pesa o passado reencarnatório e pesam também a educação e o ambiente do lar desta encarnação, que pode influir na direção que o indivíduo vai dar à sua vida sexual. Portanto, para cada caso sempre há um conjunto de explicações. Para isso, o caso precisa ser estudado com profundidade. Mas é possível que esse tipo de sublimação do sexo a que o ouvinte se refere possa decorrer de uma inibição causada por experiências frustradas do passado. Por outro lado, quando a doutrina espírita afirma que provas e expiações estão presentes em nossas experiências de vida, sejam elas quais forem, essa classificação serve apenas para entendermos que nada foge à lei natural. Próxima questão. Essa outra questão do nosso ouvinte de Vera Cruz, que começa com uma citação do Evangelho de Mateus, que no capítulo 21, versículos 28 a 32, que diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E este, respondendo, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual destes 2 fez a vontade de seu pai? Disseram-lhe eles: o primeiro.
Disse-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. E depois continua o ouvinte: pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Pergunta do ouvinte. Jesus afirmou que os publicanos e as prostitutas precederiam os religiosos no reino dos céus por terem acreditado e se transformado. Como o Espiritismo nos ensina a combater o preconceito e entender que o verdadeiro valor do espírito está no seu esforço de melhoria e não no seu passado? A considerar que o texto de Mateus reproduz com fidelidade o que realmente aconteceu, não é difícil perceber que Jesus falava da importância das ações humanas. O filho que disse, não vou, mas foi, representa os que aparentemente resistem aos apelos da religião, mas usando da razão para sustentar a sua fé, acabam indo. O filho que disse, eu vou, mas não foi, representa aqueles que dizem amém a tudo que a religião ensina, mas diante da realidade se desencantam porque no fundo não creem nela. Publicanos e prostitutas representam os que se opõem aos valores que a sociedade e a religião aprovam. Como não estão submetidos a nenhuma autoridade religiosa e nenhum código rígido de conduta, eles decidem para si o que é melhor. Ganharão o reino de Deus em primeiro lugar, porque são lúcidos. O Espiritismo nada impõe aos seus adeptos e nem se utiliza de ameaça para intimidar a quem quer que seja. Como Jesus, procura proclamar o amor incondicional como caminho da realidade espiritual. Bem, ouvintes, relembrando que o livro que nós vamos sortear logo mais, entre todos os ouvintes que nos fizerem o contato pelo WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro, o nome do livro é Nos Rios da Babilônia. É um romance de Anésio Aparecido J, pela casa editora O Clarim. Então faça o seu WhatsApp para o telefone DDD 14 981 05 15 35. Atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo às 9h45. E às 10 horas da manhã, nos domingos, nós temos um grupo para os adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. Geralmente são os pais das crianças que participam desse grupo. E ao brechó do Lar Meimei, que fica aberto ao público todas as sextas-feiras, durante o horário das 13 horas até as 16 horas. E a entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Batuíra, do Caminho de Damasco, na rua Gabriela, 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de paz. E atenção, o Centro Espírita Caminho de Damasco mantém as reuniões de leituras e estudos das obras espíritas à noite, durante a semana, para quem se interessar. Todas as segundas-feiras, terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, às 20 horas. Pessoas que queiram aprender algo sobre espiritismo ou mesmo iniciar-se nos estudos podem comparecer. A entrada é livre. E entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você pode obter ali uma série de informações a respeito do centro e sobre o espiritismo. Acessando o site www.radiomeimei.com.br ou através do aplicativo, você poderá curtir músicas instrumentais,
clássicas, MPB, sertanejos e muito mais. E como já colocamos os vários programas em podcast. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Bem, ouvintes, o Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela e que permite que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. Atenção! Neste mês de maio, o Clube do Livro Espírita de Garça entregou aos associados o romance mediúnico O Coração de uma Mulher, pelo espírito Ernestina, recebido pelo médium Dineu de Paula. E para você receber também em sua casa, basta você se associar ao clube, fazendo uma ligação ou passando um WhatsApp para Sônia Marra. O telefone é DDD 14 996 69 5008 ou enviando o e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita. A prece pelo olhar de Jesus. O Espiritismo busca o real sentido da prece nos ensinos de Jesus. Tanto os judeus como os povos mais antigos construíram santuários, templos, criaram complicados rituais, oferendas, realizaram os mais luxuosos cultos, pois entendiam que se entregando a essas práticas exteriores de adoração, estavam agradando as divindades. No primeiro século de nossa era, porém, Jesus veio mostrar ao seu povo, para a surpresa de todos nós e desagrado dos fariseus, que o verdadeiro contato com Deus, a quem ele chamou de Pai, se faz de duas maneiras: pela oração pura e simples e pela prática do bem. A prece que Jesus proferiu para seu povo, que conhecemos por Pai Nosso, é um conjunto de meia dúzia de frases que, segundo ele, podem ser ditas em segredo ou no mais absoluto silêncio. A qualidade da oração não está na forma ou no lugar, nas coisas materiais ou no ruído, mas na sinceridade e nas boas intenções de quem a profere. No Espiritismo, a prece deve seguir as recomendações de Jesus, pois Deus está sempre onde quer que estejamos e, por meio da prece, nós o louvamos, agradecemos e pedimos. Contudo, afirma a questão 561 do Livro dos Espíritos, que o que mais nos aproxima de Deus são as boas ações do dia a dia, que se revertem em favor do próximo e da humanidade. E as boas ações revelam o que nós temos de mais puro no próprio coração e, portanto, devem ser consideradas como verdadeiras orações. O efeito da prece é todo espiritual. Quando nós oramos com o coração sincero e nos entregando à vontade de Deus, nós criamos em torno de nós um campo mental favorável para a ação dos bons espíritos. E quando oramos por alguém,
fornecemos do nosso íntimo os recursos mentais de elevar o teor vibratório, que vão favorecer a intervenção oportuna de bons espíritos em benefício da pessoa por quem nós estamos orando. Já no Livro dos Espíritos, Kardec trata desse tema, chamado prece, a partir da questão 658 e que nós indicamos para a sua consulta. Vamos passar agora para o sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. E o livro Nos Rios da Babilônia é um romance de Anésio Aparecido J., da casa editora O Clarim. O livro sai para o ouvinte João Gonçalves, seu alemão, residente em Garça. Parabéns, seu alemão. Aproveite bem a leitura. Você pode pegar o seu livro na loja Leves de Garça, no horário comercial, na rua Minas Gerais 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável atenção. Se permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigado, ouvintes, pela sua audiência e fiquem agora com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar o programa, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso, para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada afora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.